Olá, tudo bem com você? Que bom estarmos juntos para darmos sequência ao nosso estudo de A Gênese. Eu sou o professor Wagner Klein. Sou professor de Física, terapeuta holístico e você está no canal Sob Nova Visão. Bom, hoje, como havia dito, nós vamos encerrar então o capítulo 7, Esboço Geológico da Terra, com os períodos diluviano e pós-diluviano. E a gente vai ver o que eles colocam aqui para nós. Período diluviano, parágrafo 42. Esse período é marcado por um dos maiores cataclismas que transtornaram o globo, mudando ainda uma vez o aspecto da sua superfície e destruindo sem retorno uma multidão de espécies vivas das quais não se encontram senão os restos. Por toda parte deixou marcas que atestam a sua generalidade. As águas violentamente tiradas dos seus leitos invadiram os continentes, arrastaram com elas as terras e as rochas, desnudando as montanhas, desenraizando florestas seculares. Os novos depósitos que elas formaram são designados em geologia sob o nome de terrenos diluvianos. 43. Uma das marcas mais significativas desse grande desastre são as rochas chamadas blocos erráticos. Dá-se este nome às rochas de granito que se encontram isoladas nas planícies, repousando sobre terrenos terciários e no meio dos terrenos diluvianos, algumas vezes, a várias centenas de léguas das montanhas, de onde foram arrancadas. É evidente que não puderam ser transportadas a tão longas distâncias, senão pela violência das correntes. 44. O fato não menos característico e do qual não se explica ainda a causa é que os terrenos diluvianos é que se encontram os primeiros aerólitos, uma vez que foi só nessa época que começaram a cair. A causa que os produziu não existia, pois, anteriormente. Foi ainda por essa época que os polos começaram a se cobrir de gelo e que formaram as geleiras nas montanhas, o que indica uma mudança notável na temperatura do globo. Essa mudança deve ter sido brusca, porque se operasse gradualmente, os animais, tais como os elefantes, que não vivem hoje senão nos climas quentes e que se encontram em tão grande número no estado de fósseis nas terras polares, teriam tido de se retirarem pouco a pouco para regiões mais temperadas. Tudo prova, ao contrário, que eles devem ter sido apanhados bruscamente por um grande frio e envolvidos pelo gelo. 46. Esse foi, pois, o verdadeiro dilúvio universal. As opiniões são divididas quanto às causas que puderam produzi-lo, mas, quaisquer que elas sejam, o fato não existe menos. Supõe-se de modo bastante geral que uma mudança brusca ocorreu na posição do eixo e dos polos da Terra. Daí uma projeção geral das águas sobre a superfície. Se essa mudança se operasse com lentidão, as águas seriam deslocadas gradualmente, sem abalos, ao passo que tudo indica uma comoção violenta e súbita. Na ignorância de onde está a verdadeira causa, não se pode emitir senão hipóteses. O deslocamento súbito das águas pode ter sido ocasionado pelo soerguimento de certas partes da crosta sólida e a formação de novas montanhas no seio dos mares, assim como ocorreu no começo do período terciário. Mas, além de que o cataclismo não tenha sido geral, isso não explicaria a mudança súbita de temperatura dos polos.
Na tormenta causada pelo transtorno das águas, muitos animais pereceram, outros, para escaparem da inundação, retiraram-se para as alturas, nas cavernas e grutas, onde pereceram em massa, seja pela fome, seja entredevorando-se, seja talvez pela irrupção das águas nos lugares onde se refugiaram, e de onde não puderam escapar. Assim se explica a grande quantidade de ossaturas de animais diversos, carnívoros e outros, que se encontram em confusão em certas cavernas, chamadas por essa razão brechas ou cavernas ósseas, ossosas, cavernas ossosas. São encontradas mais frequentemente sob as estalagmites. Em algumas, as ossadas parecem ter sido arrastadas para ali pela corrente das águas. Aí, período pós-diluviano ou atual, o nascimento do homem. Item 48. Uma vez restabelecido o equilíbrio na superfície do globo, a vida animal e vegetal prontamente retomou seu curso. O solo fortalecido tomara posição mais estável. O ar mais depurado convinha a órgãos mais delicados. O sol, que brilhava com toda a sua luz através de uma atmosfera límpida, derramava, com a sua luz, um calor menos sufocante e mais vivificante que o da fornalha interior. A terra se povoava de animais menos ferozes e mais sociáveis. Os vegetais mais suculentos ofereciam uma alimentação menos grosseira. Tudo, enfim, estava preparado sobre a terra para o novo hóspede que deveria habitá-la. Foi então que apareceu o homem, o último ser da criação, aquele cuja inteligência deveria doravante concorrer para o progresso geral, progredindo ele mesmo. Parágrafo 49. O homem não existe realmente sobre a Terra senão depois do período diluviano, ou apareceu antes dessa época. Essa questão hoje é muito controvertida, mas a solução, qualquer que seja, não mudaria nada no conjunto dos fatos estabelecidos, e a aparição da espécie humana, com isso, não seria menos de muitos milhares de anos anterior à data assinalada pela Gênese bíblica. O que fizera pensar que a aparição dos homens fora posterior ao dilúvio foi que não se encontrou nenhuma marca autêntica de sua existência durante o período anterior. As ossadas descobertas em vários lugares e que fizeram crer na existência de uma pretensa raça de gigantes antediluvianos foram reconhecidas por ossadas de elefantes. O que não é duvidoso é que o homem não existia nem no período primário, nem no transição, nem no período secundário, não só porque não se encontra nenhum traço dele, mas porque as condições de vitalidade não existiam para ele. Se apareceu no período terciário, isso não pode ter sido senão pelo fim, e ainda deveria estar pouco multiplicado. De resto, tendo sido curto o período diluviano, não trouxe mudanças notáveis nas condições atmosféricas. Os animais e os vegetais eram também os mesmos, antes como depois, como é, pois, impossível que a aparição do homem haja precedido esse grande cataclisma. E a presença do macaco nessa época é hoje constatada, e recentes descobertas parecem confirmar a do homem. Como quer que seja, que o homem haja aparecido, ou não antes do grande dilúvio universal, é certo que o seu papel humanitário não começou realmente a se desenhar senão no período pós-diluviano. Pode-se, pois, considerar tal período como caracterizado por sua presença.
Bom, então esse aqui foi o final do capítulo 7, ok? Então, como eu havia falado aqui, provavelmente período diluviano e pós-diluviano, eles estariam citando aí o surgimento, o aparecimento do homem no planeta. É sabido que toda essa narrativa aqui é do século XIX, ela era contemporânea, vamos dizer assim, de Darwin, e aí, portanto, a teoria do homem vindo do macaco, né, com um processo de evolução, né, que o homem teria não surgido do macaco, mas surgido juntamente com o macaco, né, de uma linhagem precedente, de uma espécie precedente, é comum para os dois. Essa teoria ainda, né, não estava em vigor na época, mas já provavelmente muitas pessoas iam para esse caminho, dada a semelhança que é inconfundível, né? À medida que o homem conhece os primatas, percebe perfeitamente a semelhança que eles têm conosco, né? Os vários primatas, o chimpanzé, o orangotango, o gibão, o gorila, né? E aí a semelhança com o ser humano. Aqui ele cita das ossadas de gigantes, depois fala que era de elefante, mas bem provável que mesmo gorilas, né, possam ter sido comparados com esqueletos humanos, né? Mas aí vai se desenvolver toda a arqueologia, né, do estudo dos antepassados do homem, né? E aí eu vou fazer um outro vídeo para ficar uma discussão mais moderna sobre isso, tá bom? Por enquanto é só. O próximo capítulo a gente vai falar teoria sobre a Terra, teoria da projeção, teoria da condensação, teoria da incrustação e a alma da Terra. Então vai ser bem interessante, né? É bem curtinho o próximo capítulo. 2 vídeos a gente deverá concluí-lo. Se você gostou, deixa seu like. Se você não gostou, faça favor, deixa seu like também se chegou até aqui. Senta o dedo no like para nós aí. E se inscreve no canal, né? Se puder, divulgue na sua rede social. Ó, tô assistindo programação Professor Klein, interessante e tal. Ok? E vamos estudar a fundo os segredos da vida, tá bom? Vejo você no nosso próximo vídeo. Tchau. E por somente alegria. Mágoa, tristeza e rancor.